Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Hoje vamos falar com uma mulher que ela é formada em Direito. Mas ela não atuou nessa área, não. Ela foi para o empreendedorismo e realmente tem uma carreira de sucesso. Vamos falar então com Cláudia Ribeiro Ciscar, que é ela que vai contar a sua história para a gente. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Cláudia. E eu costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigas e fique muito à vontade para contar a sua história conosco, para nós. Boa tarde, Mara. Obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Um prazer estar aqui com você. E é isso aí que você falou, né? A menina Cláudia que nasceu lá em Penápolis, interior de São Paulo, fui sempre muito levada, muito arteira e vim para Bauru com 11 anos e aqui desde sempre, assim, ativa e tive 2 filhos, né? Me casei com o Roberto Ciscar, tivemos 2 filhos. Como que é o nome dos filhos? O Tiago, mais velho, e Tatiana. E o Tiago hoje é diplomata do Itamaraty e Tatiana é funcionária do STJ. Temos 2 netinhos, os filhinhos da Tatiana, e estamos aí em Bauru já, então, desde os 11 anos de idade. Já sou mais bauruense, né? Hoje eu me considero bauruense. Bauruense de coração. É isso aí. Muito bom. E aqui nos bastidores já estava falando sobre os netos, aquela avó coruja, né? Que é um momento também especial agora que você vivencia e muito importante também na sua trajetória. Muito gostoso. Netinhos são, assim, o prêmio da vida, realmente. E falamos agora há pouco, né? Que delícia que é, porque quando a gente tem filhos, nossa preocupação é em moldá-los. Agora, com netinhos, é polir. Essa é uma atividade que eu faço, assim, com muito prazer. Muito bom, Cláudia. Muito gostosinho. E aí você com, né, esse jeito ainda de mulher, menina jovem, né? Nem parece que é vó, mas tem também toda uma trajetória de conquistas e de vitórias, inclusive na vida profissional. Você se formou em Direito, porém não quis exercer a profissão não e atuou como empreendedora. Conta pra gente. Então, desde que nós éramos namorados ainda, né? O meu marido sempre esteve à frente dos negócios da família e eu a vida toda fiquei ali ao entorno, né? E ajudando de uma certa forma a parte burocrática. E então, eu num período, inclusive antes de nós nos casarmos, eu dava aulas de inglês também, fui professora há alguns anos. Mas depois, especialmente depois que nós nos casamos, aí eu realmente comecei a ajudar um pouquinho aqui na parte burocrática, na parte financeira, e fui quando eu percebi, me dei conta, eu estava assim até o pescoço, realmente, vivendo a vida da empresa, né, que nós dois, então, levávamos juntos. E assim foi, na época, era apenas uma parte dedicada à assistência técnica. Nós éramos um posto autorizado para assistência técnica de aparelhos em garantia, e foi uma época interessante porque foi de muito aprendizado, sabe? Foi uma coisa bacana de fazer. Nós tínhamos uma grande responsabilidade porque fomos nomeados como um posto padrão de atendimento pela Philips. Nós dávamos assistência técnica para muitas outras marcas, mas a Philips era o carro-chefe. E na Philips nós desenvolvemos um trabalho muito, muito importante, muito interessante na época. Nós dávamos assistência não só para clientes, né? Qualquer pessoa que tivesse um aparelho que desse defeito na garantia nos procurava. Mas também eu dava muita assistência para os revendedores, coisa que ninguém fazia. Então eu ia já lá na fonte, né? A pessoa que ia até as lojas, os grandes magazines na época, nomes que nem existem mais hoje, Arapuã, Jumbo Eletro, a Tilibra tinha uma grande loja em Bauru, a Gabi Anconsini, enfim, grandes redes. E a gente ia semanalmente visitar esses revendedores, falar da Philips, o que era, tirar dúvida dos vendedores para que eles vendessem mais aparelhos Philips. Então era uma coisa bem, bem diferente. E a sua função na época era porque você não teve formação a princípio nessa área, Não. foi realmente na prática. Foi
Foi na cara e na coragem, porque eu via essas coisas como sendo pilares do bom atendimento, e eu sempre gostei muito dessa questão de conversar com as pessoas, de atender. Esse contato com o ser humano sempre foi muito prazeroso para mim. E aí eu assumi esse lado da empresa, né? Acabei virando a cara do Cinema 1, por isso, talvez. Explica pra gente o que é o Cinema 1, para quem não conhece. Isso, então foi assim, a trajetória começou, né, praticamente com uma empresa que já era do meu sogro, mas era apenas uma assistência técnica. E aí, isso foi na década de 80, quando deu a virada do governo Collor, com a abertura do mercado exterior, né, a abertura das importações, eu e meu marido ficamos sempre de olho nessa esses aparelhos eletrônicos que não eram acessíveis para a gente até então. Com as importações, nós tivemos acesso a muita coisa bacana. E ele já levantou, né, o interesse por não mais consertar aparelhos, e sim instalar coisas novas, fazer projetos novos. E aí começou o que hoje é o Cinema 1, né? Uma empresa dedicada a projetos e vendas de sistemas de áudio, vídeo e automação residencial, mas que começou, na verdade, lá atrás, em 1990, com a abertura das importações. Foi muito bacana isso. E essa atuação é muito efetiva ainda na atualidade. Como que funciona o Cinema 1? Hoje em dia, então, voltando na década de 90, nós começamos a ter acesso a aparelhos que foram verdadeiros divisores de água no entretenimento doméstico, principalmente, né? Até então, a gente só tinha televisão de tubo de imagem de 29 polegadas, 34 polegadas. Com as importações, nós começamos a poder vender aquelas televisões realmente grandes, que eram, ainda num primeiro momento, feitas de projeção. Então, eram, assim, grandes móveis, né? E requer espaço na casa das pessoas, e isso tudo começou a mudar um pouco o jeito do brasileiro assistir televisão. Logo na sequência, o que a gente só tinha acesso a vídeos cassete, de repente, já nos Estados Unidos, tinha um disc laser, que era como um grande CD, tamanho de um long play, né, de um disco de vinil, só que ele era um grande CD. E aquilo era de muito mais qualidade de som e de imagem. E que aí a gente também colocava isso na casa das pessoas, para as pessoas que pudessem ver conteúdos com mais qualidade de som e de imagem. E depois, logo na sequência, veio receivers, que você poderia dividir o som que anteriormente só era ouvido no próprio alto-falante da televisão. A gente começou a desenvolver um sistema de instalação de outros alto-falantes na casa. E por aí, aquilo lá foi, né? Uma coisa vai puxando outra, vai puxando outra. Do DVD, do Laserdisc veio o DVD, as TVs viraram projetores de imagem, com telas na sala, né? Pendurava a tela na sala da pessoa. E dali para frente, o céu é o limite, né? Hoje em dia, tudo isso começou a ficar tão sofisticado que as pessoas, de um momento para o outro, tinham lá 5, 6, 7 controles remotos na mão. E aí ficava um pouco confuso realmente, né? O que liga agora, o que liga primeiro, as pessoas talvez não tivessem tanta familiaridade. E aí a gente também já viu uma oportunidade nisso, né? Olha que legal, nos Estados Unidos as pessoas já têm um controle remoto totalmente programável, né? Através do qual você guarda todos esses na gaveta e fica com esse só na mão. Isso era um embrião da automação, né? Que hoje está tudo tão fácil na palma da sua mão. Você controla todo o sistema de áudio e vídeo, todo o seu home theater, distribui som ambiente pela casa toda. A gente tem como dimerizar e controlar a luz, o ar-condicionado, todos cortinas e persianas. Então, é uma coisa que parece tão atual, mas que a gente tem isso já desde a década de 90, praticamente, né? 95 eu já tinha um sistema de automação
no nosso showroom, por exemplo. Muito interessante. Olha, você traz também aqui sobre a questão dos Estados Unidos. Vamos fazer uma viagem para lá um pouquinho. Inclusive, na década de 80, você morou para lá. Gostaria de saber de que forma também a cultura influenciou tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional aqui. É um divisor de águas, assim, eu sempre encorajo todos os adolescentes, todas as crianças, todos os pais. Hoje em dia isso é muito mais comum, né? Essa questão de fazer intercâmbio é uma coisa que da minha geração para frente passou a ser mais comum, graças a Deus que as pessoas têm mais essa oportunidade. Mas eu sou muito grata à minha família, meus pais, que lá nos anos 80, né, já viram isso e me mandaram para os Estados Unidos em 82, fazer intercâmbio, e isso realmente foi, assim, muito significativo na minha vida, me preparou para a vida de uma forma muito diferente, né? Lá nos Estados Unidos, eu fazia o senior na colegial, né, que seria senior da high school lá, e lá tinha já um sistema de ensino totalmente diferente. Então, uma das aulas que eu pude optar, né, já é um gancho para que a gente vai falar talvez nos próximos tópicos, aula de fotografia. Não existia isso aqui no ensino curricular normal. E aí, então, eu trouxe toda essa bagagem, logo que eu cheguei de volta do intercâmbio, né, depois de um ano, eu já comecei a dar aulas de inglês, logo que eu cheguei. Já fiquei alguns anos lecionando inglês para adultos e crianças, que é outra coisa que eu gostava muito de dar aulas. E foi uma época, assim, muito bacana, tive muita sorte, fui acolhida por uma família muito, muito especial e carrego, assim, valores desde lá. Olha só, estando em outra cultura, trazendo para cá também a aprendizagem de lá, né? Você, não só a questão da língua, quanto a questão da fotografia, então vamos já entrar nela. Aproveitando, se você tem aqui atualmente o Estúdio 1, correto? Isso. Vamos falar sobre também, então, já essa ligação do áudio, do vídeo que sempre esteve presente na sua trajetória. Olha que interessante, né? O papai foi uma pessoa, assim, gostava muito de novidades. Como que é o nome do papai? Era? Enéas Noronha Ribeiro, era uma figura, assim, que quem talvez esteja nos ouvindo, e meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, aqui em Bauru, por muitos anos, uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, muito divertida, e ele era muito adepto a tudo que era de tecnologia. Então, nos anos 70, eu pequenininha ainda, meu pai já tinha máquinas fotográficas, assim, profissionais. Ele foi um usuário de projetores de slides. Ele tinha filmadorinhas 8mm e tinha a filmadora desde a primeira que foi lançada, ele sempre comprou. Então, eu tive muito contato e um acesso muito fácil a coisas de tecnologia, especialmente de áudio, vídeo e fotografia. E aí, então, teve essa questão, né, de eu fazer o curso de fotografia, de ter essa familiaridade com meu pai sendo sempre tendo esses aparelhos em casa, e aí eu engavetei a paixão pela fotografia. Minha vida toda eu usava a fotografia só por amor mesmo, para fotografar os meus filhos, os meus amigos, filhos de amigos. Até hoje a gente troca fotografia e filmava também festinhas minhas só, né, de amigos. E esse amor ficou engavetado até agora, recentemente, quando a minha netinha nasceu, me reacendeu aquela paixão de fazer fotos do bebezinho. E hoje eu faço fotografia de crianças e partos também, que é outra coisa que eu estou, assim, absolutamente apaixonada. Aquele momento do nascimento é de uma energia maravilhosa. Isso aí me enche o coração. E vem tudo aí, se a gente parar para pensar, vem lá de trás, né? Desse contato que eu tive. Ver, né? Você tem um trabalho aí muito bonito, por sinal. Muito obrigada. Só que não é um trabalho também tão fácil, não registrar parto. Eu fico tentando me colocar na situação, né? Porque tem um momento ali, justamente de todo o preparo médico, da hora que está acontecendo.
também tem seus desafios. Tem. Queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio, não somente na sua área, mas também de quando começou com o empreendedorismo, junto com o esposo Beto, né? O meu marido é o Beto. E aí, então, a questão do empreendedorismo, né? Eu comecei a ajudá-lo porque era muito trabalho burocrático, né? A gente tinha toda uma documentação extensa com a Philips para fazer durante todo o mês, relatórios intermináveis, porque nós fazíamos parte de um grupo de elite realmente da Philips. O padrão de atendimento começou aqui em Bauru conosco. E aí, essa parte burocrática toda, que ele não gostava muito, não gosta muito até hoje, né? Ele é muito técnico. Eu que assumi desde então. E foi assim, a nossa divisão era essa. Eu cuidava de documentação, de papelada, contas a pagar, a receber, e ele ficava sempre com a parte técnica, funcionário, treinamento, e foi muito bom, porque era uma divisão bastante segura de quem faz o quê. Ficou equilibrado aí, bem equilibrado. Com vocês. E eu gostava muito dessa outra parte, gostava até mais do contato com o público, o contato com o cliente, de receber o cliente pelo nome, de atender, né, sabendo o que é que você precisa, atendendo realmente aquilo, buscando te satisfazer e exceder a expectativa. Isso sempre foi uma preocupação nossa. O cliente que vem lá buscando uma solução, ele vai levar a solução para casa, mas vai também levar um pouquinho mais disso, daquilo que ele nem esperava, e que é uma coisa interessante hoje em dia, né? Todo mundo diz que a gente deve exceder a expectativa, e a gente faz isso desde lá de trás, é gostoso. Muito bom, e você traz isso também para a fotografia, exceder a expectativa. Gostaria que você mencionasse tanto as alegrias quanto os desafios. As alegrias você já começou a mencionar aqui, né? E os desafios também. Os desafios, às vezes, é estar num ambiente em que eu sou, assim, eu tenho que me manter invisível, né? Você viu, o centro cirúrgico é um ambiente absolutamente controlado, dentro do qual existem regras, e a gente tem que estar sempre muito atenta a todas essas particularidades. Então, num primeiro momento, foi desafiador, né? O primeiro, o segundo, os 10 primeiros partos, a gente vai com medo, mas como eu sempre falei para os meus filhos, né? Tá com medo? Pega na mão do medo e vai com medo mesmo, mas vamos enfrentar, porque o medo faz parte. Você tem que aprender com ele, né? E é uma delícia, porque hoje em dia, quando eu entro no centro cirúrgico, a maioria dos médicos acabam, né, sendo conhecidos, porque lá eles me conhecem, a Cláudia do Cinema 1, não conhecem ainda a Cláudia do Estúdio 1, mas nos encontramos lá no centro cirúrgico, é muito interessante. Então, é gostoso. E assim, aquele momento do nascimento, Mara, é mágico. É uma energia, parece que abre-se uma conexão com o divino, e é de uma emoção que eu digo, eu não consigo pensar em não fazer isso, você sabe? Você fez o registro dos seus netos? Ainda não estava fazendo quando eles nasceram, sabe? Eu comecei depois que o Rafaelzinho nasceu, né? Ele está com 2 aninhos agora, mas assim, é de uma emoção que eu penso assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Que delícia! Outro dia mesmo eu tive 2 partos no mesmo dia, né? Tive um parto normal longo, saí do hospital assim, fui de madrugada, saí do hospital já era 6, 7 horas da manhã, quando foi 5:30 da tarde já estava com outro, né? E meu marido até perguntou assim para mim, nossa, mas 2, você não está cansada? Falei, bem, não estou, é uma energia, assim, uma coisa linda que me abastece a alma, é muito lindo. Quando faz com amor, não é? Tem muita energia, né? A gente percebe já no seu sorriso e na sua fala. Que bom, isso é muito interessante e muito bom, né? Tanto para quem recebe quanto para você que faz. Muito obrigada. Eu também vou querer saber um pouquinho, juntamente com quem nos acompanha, sobre um projeto seu na Suíça, que foi realizado, então, aí no período de 2009. Foi. Isso mesmo? Foi até 2009. Foi inaugurado em 2009, né? Então, também exige um passinho para trás, só para eu contextualizar aqui para as pessoas que não me conhecem ainda, né? Quando eu
morei nos Estados Unidos, em 82, 83 eu voltei para o Brasil. E logo que eu cheguei, lembra que eu falei que eu dei aulas de inglês? Não sei se a maioria das pessoas talvez não saiba, mas a escola Criarte aqui de Bauru foi fundada por uma grande amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito, chama Nath, né, o nome dela é Natividade, mas todos conhecem ela como Nath. A Nath é uma pessoa assim de grande visão, uma empreendedora realmente com E maiúsculo, e é a pessoa que eu mais admiro no campo do empreendedorismo. Ela, em 83, então, fundou a Criarte e me convidou para ser professora lá, dava aulas de inglês e tal. E ela, logo depois, vendeu a Criarte para o Grupo Toledo, né, da Instituição Toledo de Ensino, e foi embora para a Suíça, porque o sonho dela era ser hoteleira. Ela foi cursar a hotelaria na Suíça. E, desde então, ela se estabeleceu lá e até fez algumas coisas, entrou para o ramo imobiliário e decidiu abrir o seu próprio hotel. E construiu um hotel que é hoje um dos mais badalados do mundo, um hotel maravilhoso, fica na cidade de Crans-Montana, na Suíça. O nome, você lembra? Crans-Montana. E lá na Suíça, ela quis construir um hotel realmente 5 estrelas, já nasceu 5 estrelas, e para isso ela queria que o hotel já fosse totalmente automatizado, uma pessoa de uma visão empresarial ímpar. E aí, logo que ela comprou o terreno onde seria construído o hotel, ela já nos contatou, porque ela sabia dessa nossa atuação no mercado de automação, e nós, desde então, fomos dando toda a consultoria para que esse hotel realmente fosse 100% automatizado. E esse hotel foi inaugurado em 2009. Foi assim, hoje sem dúvida nenhuma, o maior projeto de automação da Cinema 1 e de maior importância, óbvio, né, pela grandiosidade que é. Convido até as pessoas que estão nos assistindo que façam essa pesquisa no Google. Vocês encontram esse hotel, chama Guarda-Golf. Guarda-Golf é um hotel 5 estrelas na Suíça. É uma coisa espetacular. O que ela fez é inacreditável. Você está sempre junto aí com grandes projetos, encabeçando também de alguma forma. Desde então, né, o Hotel Guarda-Golf então, nasceu em 2005, mais ou menos. Foi concebido em 2005, foi inaugurado em 2009. E de lá para cá, ela mais do que dobrou o tamanho do hotel. Hoje nós vamos sempre para a Suíça, porque existem agora um trabalho de atualização de firmware, manutenções periódicas, né, para que isso não pare nunca de funcionar. E aí isso acaba sendo o nosso grande cartão de visitas hoje, né? O Hotel Guarda-Golf é realmente um projeto de importância muito grande. Também quero entrar numa outra questão, é que você passou a integrar também Amigos da Boa Música. Vou querer saber um pouquinho sobre essa história. Só que antes nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já para você compartilhar conosco, tá bom? E você, continue com a gente, não sai daí, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e falando com essa empreendedora que resolveu inovar por meio da automação, também pela imagem, som, enfim, estamos falando com ela, com Cláudia Ribeiro Ciscar. Antes do nosso intervalo, perguntei referente aos Amigos da Boa Música. Comenta pra gente o nome. Mara, o Amigos da Boa Música é um evento cultural que começou lá nos anos 40, 1943, para ser mais exata, com o professor Elcio Popo Ribeiro, figura maravilhosa, uma cultura invejável. Ele foi, por 60 anos, o responsável por essas reuniões culturais e fazia na casa dele, né? Ele era dono de uma empresa em Bauru que chamava Discoteca de Bauru,
que desde os anos 40 trazia sempre discos de tudo quanto é gravadora do mundo, e ele, por ter acesso a esse tipo de material, ele juntava na casa dele, inicialmente, um grupo de amigos para que juntos ouvissem, né, as grandes obras, o que estava sendo executado e gravado pela Filarmônica de Viena, pela Filarmônica de Berlim, e ele sempre dava uma aula sobre aquilo, né? Ele foi professor de História da Arte, História da Música, sabia tudo sobre música, arte, sobre os grandes compositores. Então, ele reunia na casa dele esse grupo de amigos, dos quais o meu tio-avô fazia parte também, e eu também algumas vezes frequentei, né, nos anos. Então, por 60 anos ele fez isso, com uma maestria assim, inigualável. O professor Elcio faleceu em 2002, e de lá para cá, né, não houve um substituto que desse continuidade logo após o falecimento dele. E aí, algumas pessoas, né, que nos conheciam, que conheciam a Cinema 1, amigos em comum, frequentadores dos eventos na casa do professor Elcio, vieram sugerir, né, para mim, faz também, por que você não aproveita, você tem um espaço. Algumas vezes eu auxiliei o professor Elcio na casa dele ainda com os meus equipamentos, telão, com o projetor, com DVDs novos, né? E por isso, talvez, associaram e acharam que eu poderia dar continuidade, né? Primeiro momento eu não aceitei, tinha um receio, falei, mas gente, quem sou eu? Eu não tenho formação musical, eu não tenho nenhum conhecimento nessa área para poder assumir essa responsabilidade, né? Mas o tempo foi passando, entra ano, sai ano, ninguém dava continuidade no trabalho dele. Até que um dia eu achei que, tudo bem, já que ninguém quis fazer, né? Vou tentar, vamos ver o que dá, né? Eu já tinha a sala montada e sempre muito bem equipada, com altíssima qualidade de som e imagem. Tinha já um acervo que eu gostava sempre, né, de música erudita. E eu falei, por que não, né? Eu tenho aqui material, eu vou fazer. E fui assim com medo. Eu lembro que nós conversamos agora há pouco, né? Quando você tem medo, o que você faz? A gente pega na mão do medo e vai junto. E foi muito interessante porque eu realmente comecei assim, fazendo bem feito, porque tudo que eu pego para fazer, eu tento pôr o meu melhor naquilo, né? Então, me preparei, fiz o programa, selecionei o que ia ser feito, o que ia ser ouvido naquela noite. E, assim, a primeira audição foi um sucesso. Foi muito interessante isso, porque na segunda já tinha um monte de gente confirmando presença. Eu pedia antes, né, que as pessoas confirmassem presença antes, porque eu tinha um número limitado de lugares que eu podia receber. Eram 50 pessoas que eu podia receber só, confortavelmente, dentro da minha sala. E aí começou a fazer um sucesso tremendo. Foi uma coisa assim, eu fiquei muito surpresa até com a receptividade das pessoas, com o carinho com que acolheram o projeto. E de lá para cá, são 15 anos que eu não vi passar, Mara. Que 15 bacana! Anos, e para quem quer conhecer, como que faz para participar também? Porque tem o Cinema 1, tem esse projeto que você menciona para a gente, da Boa Música, e fotografia. Para quem quer conhecer esse todo, né? E um pouco mais sobre Cláudia, como que faz? Então, olha só, eu juntei tudo, né? Eu falo que o Cinema 1 é um caldeirão, lá tem tudo. Porque o Amigos da Boa Música funciona uma vez por mês, geralmente na última semana do mês, ou terça, ou quarta, ou quinta, eu alterno esses 3 dias, eu faço a audição do Amigos da Boa Música. É dentro do Cinema 1, na minha sala maior, eu tenho um auditório lá, uma pequena sala de cinema onde eu faço as audições. Para quem não sabe, a Cinema 1 fica na Praça Portugal, pertinho do Confiança Max, Rua Gustavo Maciel, 2453. Dentro do Cinema 1 funciona o Estúdio 1 Fotografia, né? Eu tinha lá
um espaço um pouquinho ocioso, e eu, quando decidi assumir a fotografia, né, eu transformei esse espaço, construí um espaço novo lá e instalei todo o estúdio de fotografia lá dentro. Então eu digo que eu vivo ali, né? Ali é onde todo mundo me encontra sempre, ou com o Cinema 1, ou com o Estúdio 1, ou com Amigos da Boa Música. E as audições dos amigos, né? Finalizando, acontece então uma vez por mês, a entrada é franca, é aberto ao público. Eu tenho um limite de 50 pessoas, 60 pessoas, e é só chegar. Eu peço também, recentemente, isso aí já dá, recentemente não, já dá uns 10 anos, né? Eu sugiro para que as pessoas interessadas em participar, que tragam 1 litro de leite longa-vida, porque é uma forma também da gente ajudar o próximo. Nós fazemos sempre, todo mês, uma doação para as entidades assistenciais de Bauru, fruto do comparecimento desses meus amigos da Boa Música, que nos prestigiam todos os meses e vão lá para ter uma noite cultural, alegre, divertida. Muito bom, Cláudia. Bom saber, bom conhecer um pouquinho da sua história. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no seu coração. Fique muito à vontade. Então, vamos lá, né? Nós falamos de empreendedorismo, e eu me vejo muitas vezes com essa ideia, né, de que é muito difícil empreender no Brasil, realmente. A gente tem que ter uma certa dose de coragem, né? E falamos aqui algumas vezes, e veio a palavra medo, né? Que eu citei algumas vezes na conversa. Empreender é realmente uma atitude de coragem nesse país, e a gente tem que ter essa coragem. Então, para aqueles que me ouvem e que estão aí nessa dificuldade toda, eu até falo isso para os meus filhos também. Empreender, para mim, é voar. V-O-A-R. Você tem que ter vontade, você tem que ser otimista, você tem que ter ação e resiliência. Tá com medo? Dá a mão pro medo e vai. Tudo dá certo. Excelente. Tenha coragem. Excelente. Olha, muito obrigada pela sua participação. Desejo para você que continue aí compartilhando as suas histórias com outras pessoas, né, que possam realmente aproveitar aquilo que você oferece na nossa querida Bauru também. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. E para você, claro, vou deixando aqui o meu muito obrigada pela sua participação, por nos acompanhar até aqui. Conversamos então com Cláudia Ribeiro Ciscar, essa mulher de atitude, de coragem, como ela bem se posicionou aqui, que realmente tem muitos sonhos e que ela possa voar assim como todos nós, né? Com muita coragem e ousadia. Aqui vou deixando para você o meu muito obrigado, meu abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!